Por um longo período, os Estados Unidos mantiveram uma posição dominante no cenário econômico global, uma posição que permitiu que eles expandissem sua influência e defendessem seus interesses geopolíticos e econômicos ao redor do mundo. Com o colapso da União Soviética no final da década de 1980, os Estados Unidos não tinham mais adversários significativos. No entanto, na última década, a supremacia americana parece estar sendo desafiada por um país ainda rotulado como em desenvolvimento. Quando Xi Jinping assumiu o comando da República Popular da China em 2013, houve uma mudança na direção das ambições governamentais chinesas. Essa nova direção representava uma mudança da abordagem mais humilde da década anterior para uma filosofia de vitória através da determinação. Desde que a China ultrapassou o Japão em 2010, tornando-se a segunda maior economia do mundo, seu PIB mais que dobrou, saltando de 6 trilhões de dólares para mais de 14 trilhões em 2020. Apesar de haver uma lacuna considerável, este crescimento acelerado colocou a China muito mais perto dos Estados Unidos, que teve um PIB de 21 trilhões de dólares em 2020. Com essa nova posição global e as políticas agressivas de Xi Jinping, a China tornou-se um novo competidor para o domínio americano. Mas os chineses não estão apenas focados no aspecto econômico. Eles também buscam expandir sua influência global. E para isso, possuem uma estratégia claramente delineada. No entanto, por trás dos planos declarados, existem metas escondidas mantidas em sigilo. Com isso, fazemos as seguintes perguntas. Que plano da China é esse? O que ela tem feito para aumentar sua influência e qual as suas verdadeiras intenções? Conhecimento Mestre apresenta o domínio chinês. Embora a China tenha formalmente apenas um aliado, a Coreia do Norte de Kim Jong-un já estabeleceu relações estreitas com muitos outros países. Eles promovem um discurso de paz global e desenvolvimento mútuo, mas também enfatizam a preservação da independência, integridade territorial e soberania da China, buscando criar um ambiente internacional benéfico para o país. Portanto, grande parte da estratégia externa chinesa se concentra em se posicionar como um novo líder influente no palco mundial. Essa aspiração à liderança política global fica evidente ao analisar que, nos últimos anos, a China tem se tornado a nação com mais missões diplomáticas ao redor do mundo, de acordo com o Índice Global de Diplomacia do Instituto Lowy. Em 2020, a China, juntamente com outros 14 países da região do Pacífico, incluindo Japão, Austrália e Nova Zelândia, firmaram o maior acordo comercial do mundo, formando um bloco que representa 1/3 do PIB global. Este acordo, denominado Parceria Econômica Regional Abrangente, que excluiu os Estados Unidos, tem como objetivo reduzir as tarifas e fortalecer as cadeias de abastecimento entre os países membros. A China também é o principal parceiro comercial de várias nações africanas. Para fortalecer ainda mais esses laços, foi estabelecido o Fórum de Cooperação China-África em 2000, com a missão de intensificar a cooperação econômica e comercial entre a China e a África, visando estabelecer uma nova ordem internacional que reflita melhor as necessidades e interesses de ambos. Na Europa, a China também desempenha um papel de grande relevância. A China é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, atrás apenas dos Estados Unidos. Do ponto de vista chinês, a Europa é o seu maior parceiro comercial, com cerca de 1 bilhão de euros por dia em bens comercializados, incluindo tudo, desde maquinário e equipamentos, até vestuário, veículos motorizados, aeronaves e produtos químicos. Este panorama demonstra o papel importante que a China já desempenha na arena global e fornece um contexto para analisar um dos planos mais ambiciosos do governo chinês, a nova Rota da Seda, que promete redefinir a ordem do comércio mundial. O nome deste projeto remete à antiga Rota da Seda, uma série de rotas comerciais milenares que conectavam o Ocidente ao Oriente. Elas foram essenciais para o desenvolvimento do comércio mundial, incentivando o crescimento de grandes civilizações como Roma,
Mesopotâmia, Pérsia, o Egito Antigo e a própria China. Sua versão atualizada, oficialmente chamada de Belt and Road Initiative, é um ambicioso plano trilionário de infraestrutura do governo de Xi Jinping para unir Ásia, África e Europa. Até o início de 2021, já contava com a adesão de 140 países. O projeto se divide basicamente em duas partes, a rota terrestre e a rota marítima. Em terra, Pequim aspira conectar áreas menos desenvolvidas do país à Europa, cruzando diversas regiões do continente asiático por meio de ferrovias e rodovias, e fomentando um espaço próspero de comércio através de acordos comerciais. Haveria 3 rotas terrestres distintas. A Rota do Norte atravessaria a Ásia Central e a Rússia até a Europa. A Rota Central cruzaria a Ásia Central e Ocidental até o Golfo Pérsico e o Mediterrâneo. E a Rota Sul se estenderia da China ao Oceano Índico, cortando vários países asiáticos até chegar no Paquistão. Essas 3 rotas juntas formariam um cinturão de comércio que abrangeria quase toda a Ásia e a Europa Oriental. No entanto, apesar da extensão terrestre, o aspecto mais relevante do projeto é o marítimo. Isso se deve ao fato de que, embora a rota terrestre atravessasse muitos países, a maioria deles não é muito populosa e possui comércios fracos. Já a rota marítima inclui países mais populosos e com mercados mais vibrantes como Índia, Malásia, Indonésia, Singapura, Egito e até a Itália. Ademais, o custo do transporte marítimo é muito menor que o terrestre, e a maioria das importações e exportações chinesas ocorre pelo mar. Essa etapa do projeto, apelidada de Rota da Seda Marítima do século XXI, visa construir ou revitalizar vários portos e infraestruturas de suporte em locais estratégicos, criando uma via marítima desde a costa chinesa até a África e a Europa, através do Canal de Suez. Essa etapa do projeto, apelidada de Rota da Seda Marítima do século XXI, visa construir ou revitalizar vários portos e infraestruturas de suporte em locais estratégicos, criando uma via marítima desde a costa chinesa até a África e a Europa através do Canal de Suez. Isso intensificaria o tráfego de navios de carga em toda a região, favorecendo o comércio entre a China e todos os países envolvidos na rota. Teoricamente, isso levaria à prosperidade econômica para todos os participantes, mas especialmente para a China. Os portos envolvidos no programa são construídos ou controlados por empresas chinesas, como a COSCO, um conglomerado multinacional sediado em Xangai e pertencente ao governo chinês. Essa estratégia traz enormes benefícios para o comércio chinês, facilitando a importação de matérias-primas e recursos naturais essenciais para a indústria chinesa, além da exportação de produtos acabados, tudo fluindo por portos chineses ou controlados por eles. Contudo, se investimentos em infraestrutura e fortalecimento do comércio mútuo geralmente são benéficos para o desenvolvimento, por que algumas pessoas estão preocupadas com todo esse plano de Pequim? Para responder a essa questão, precisamos olhar para o que a China tem feito na África. O líder chinês Xi Jinping mencionou uma vez que a infraestrutura insuficiente é possivelmente o maior obstáculo para o desenvolvimento da África, indicando preocupação com o potencial de crescimento dos países africanos que ainda estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e justificando possivelmente a extensa presença chinesa no continente nas últimas décadas. Mais de 10 mil empresas chinesas atuam no território africano, somando um valor de 2 trilhões de dólares em transações desde 2005. O governo chinês tem apostado recursos substanciais em projetos na África, seja por iniciativas próprias ou através de empréstimos aos governos locais, que variam de ferrovias e rodovias a edifícios governamentais e barragens. A África tem experimentado uma das taxas mais altas de urbanização do mundo, com cidades em rápida expansão e aumento da população. Estima-se também que a população africana deverá dobrar até 2050. Uma coisa é certa: todos esses indivíduos precisarão de emprego em algum momento. Aqui encontramos o primeiro interesse chinês no desenvolvimento africano. Na última década, o custo da mão de obra chinesa aumentou, em partes porque o país está enriquecendo, a mão de obra está se qualificando mais e os salários estão crescendo.
Em 2017, um trabalhador da fábrica chinesa já recebia o mesmo que os trabalhadores de fábricas em Portugal ou na África do Sul, e 5 vezes mais que os trabalhadores indianos. E como países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos geralmente disponibilizam mão de obra mais barata, alguns pensam que a China vê na África uma chance de produzir a preços mais baixos. Basicamente, transformar o continente africano numa nova fábrica global, como aconteceu com a própria China. Portanto, faz sentido que o governo chinês tenha tomado a iniciativa de participar ativamente do desenvolvimento desses países, oferecendo diversos projetos de infraestrutura. A rodovia Trans-Maghreb, por exemplo, é um projeto para uma estrada que atravessa 55 cidades importantes no norte da África, conectando 22 aeroportos internacionais, universidades, hospitais e centros de pesquisa. No Quênia, o maior projeto desde a independência do país é uma ferrovia de mais de 470 quilômetros que liga seu principal porto, em Mombasa, à capital Nairobi, com um custo estimado de 3,2 bilhões de dólares. O Egito tem um plano incrivelmente ambicioso para construir uma nova capital administrativa para o país, a leste do Cairo. Este projeto construirá uma cidade futurista e inteligente do tamanho de Nova York, em mais de 700 quilômetros quadrados de deserto. E o que todos esses projetos têm em comum? A resposta é simples: um vasto investimento chinês. Até o momento, discutimos de forma pragmática sobre os planos do governo chinês, quais são as metas oficiais da iniciativa Belt and Road, quais países seriam impactados e, em paralelo, quais projetos estão em andamento na África. No entanto, é crucial discutir a abordagem estratégica da China para implementar todos esses projetos, que têm gerado dúvidas e controvérsias. Tanto nos projetos do Belt and Road quanto nos africanos, o governo chinês concede empréstimos gigantescos a países emergentes, com taxas de juros muito baixas e poucas condições, de modo que até nações sem histórico de boa gestão financeira podem ser beneficiadas. À primeira vista, isso não é necessariamente negativo. Muitos defendem que esses empréstimos apresentam termos mais favoráveis que os oferecidos pelo FMI e o Banco Mundial, ou mesmo por nações desenvolvidas, e dão uma chance de investimento a países pobres. No entanto, a principal preocupação está em alguns detalhes que podem estar sendo manipulados pela China. Por exemplo, os bilhões de dólares emprestados a esses países, na sua maior parte, só podem ser utilizados com empresas chinesas. Isso significa que cada um dos governos envolvidos nesses megaprojetos ao redor do mundo acaba tendo que assinar contratos de construção com empresas chinesas, que empregam em sua maioria trabalhadores e engenheiros chineses, em vez de realmente empregar a população local. Outra grande questão relacionada à estratégia chinesa de empréstimo é que quando o país devedor não consegue quitar sua dívida, a China oferece outras opções para reduzir esse débito, como assumir o controle do projeto construído, de certa forma controlando territórios nesses países. Muitos se referem a essa estratégia como a armadilha da dívida e temem que, através dela, a China consiga aumentar sua influência em muitos desses países emergentes, tornando-os reféns de uma dívida que não conseguem pagar. O exemplo clássico de um país que caiu nessa armadilha foi o Sri Lanka. O porto de Hambantota foi construído com dinheiro emprestado pelos chineses e inaugurado em 2010. No entanto, o porto não rendeu o esperado, e o governo do Sri Lanka teve dificuldades para pagar o empréstimo. Foi quando o governo chinês propôs uma solução. O porto pertenceria à China pelos próximos 99 anos, assim como mais de 6 mil hectares de terra ao redor dele. Afogado em dívidas, o governo da ilha não teve outra escolha senão entregar o porto aos chineses. Além do risco de algo semelhante acontecer com outros países, também existe a vantagem política que essas dívidas proporcionam ao governo do Partido Comunista Chinês, fazendo com que mais países concordem com agendas controversas do partido, como é o caso de Taiwan, um dos tópicos geopolíticos mais polêmicos envolvendo a China. Taiwan é uma pequena ilha a leste do território chinês, cuja independência é contestada pelo governo comunista da China. Isso ocorre porque, de maneira simplificada, Taiwan é o que restou da República da China após a derrota para os comunistas na China continental. Reconhecer a soberania de Taiwan é basicamente um desafio ao governo da China, então muitos países que estão em dívida com os chineses acabam cedendo e deixando de reconhecer Taiwan como um país independente. Portanto, com essa estratégia, Pequim acaba ganhando em qualquer cenário.
Se os países pagarem os empréstimos, a China ainda se beneficia dos juros do financiamento e dos inúmeros contratos bilionários concedidos a empresas chinesas. Se os países não cumprirem com os pagamentos, a China ganha uma enorme vantagem política e muita influência sobre o país, tornando mais fácil persuadir os governos a seguirem suas intenções. Não é surpresa que o Brasil mantém laços comerciais fortes com a China. Ambos os países são integrantes do BRICS, um grupo que reúne as 5 principais economias emergentes do planeta. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, adquirindo grande parte dos produtos brasileiros. Além disso, os chineses são os maiores investidores estrangeiros no país, sendo responsáveis por quase 40% do investimento externo entre 2003 e 2019, e aproximadamente metade de todo o capital chinês investido na América Latina é destinado ao Brasil. Mesmo que o Brasil não tenha aderido à iniciativa chinesa Belt and Road, os chineses têm colaborado no desenvolvimento da infraestrutura local. Desde 2018, a Semport, principal empresa chinesa de operações portuárias, controla o porto de Paranaguá, um dos mais importantes do país, localizado no Paraná. Ou seja, o investimento chinês não apenas existe há anos, mas também compõe uma parte significativa do capital estrangeiro que circula em nossa economia. No entanto, isso acontece de maneira distinta do que ocorre em alguns países asiáticos e africanos. Enquanto a maioria dos países da nova Rota da Seda são menos desenvolvidos, politicamente instáveis e possuem economias pouco robustas, o Brasil se encontra numa situação um pouco mais favorável, dado que nossa economia é mais consolidada e temos uma presença mais forte no palco mundial. Isso implica que, inicialmente, a presença de investimentos chineses no nosso país não nos torna tão suscetíveis às estratégias do governo chinês quanto outros países emergentes. Isso poderia ocorrer? Certamente, mas seria mais desafiador, sem dúvida. Não podemos determinar com absoluta certeza até que ponto o governo chinês pretende ir com essa iniciativa, principalmente se existem segundas intenções por trás da mão amiga dos bancos estatais chineses, que obviamente nunca admitiriam. No entanto, ao fazer uma análise como a que fizemos aqui, é fácil ver como a China tem conseguido obter vantagens estratégicas significativas no palco global por meio do seu plano e suas políticas externas. E considerando o grande esforço dedicado a tentar fazer tudo isso funcionar, envolvendo muitos países diferentes e uma grande quantidade de dinheiro, seria ingênuo pensar que o governo de Xi Jinping não tenha previsto todas essas vantagens que viria a colher ao idealizar esses projetos. E você, já parou para pensar quais são as verdadeiras intenções da China com toda essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos muito saber a sua opinião.